profissional de medicina chinesa, no momento da avaliação, está na busca, na caça pela síndrome. E uma ferramenta que ajuda demais nesse processo é o interrogatório. Mas, como diria Confúcio, não basta apenas fazer, você tem que saber o porquê você está fazendo. Você quer entender, tintim por tintim, como que funciona o interrogatório da medicina chinesa? Então vem comigo, que é justamente o que eu vou falar logo após a vinheta. Olá, meu nome é Vinícius Martins e sejam muito bem-vindos ao meu canal. As informações que vêm a seguir foram retiradas do livro ABC Diagnostic of PCN. Este livro ele recebe o apoio da Federação Mundial de Acupuntura e também da Organização Mundial de Saúde. Sendo assim, quando a gente fala sobre diagnóstico da medicina chinesa, este livro contém aquilo que chamamos de boas práticas. Agora, a forma de explicar e tudo mais, isso é do senhor Calvo que vos fala, beleza? Claro, a primeira coisa que você vai pegar com o seu paciente são os dados biográficos dele. Nome, idade, data de nascimento completa, telefone, endereço, etc. Tudo isso tem a sua importância, mas para o vídeo de hoje nós vamos focar na parte do interrogatório que vai te levar à resposta da síndrome. Esse é o nosso foco, objetivo. E aí, o que nós queremos? Bom, basicamente o que nós queremos é elaborar um protocolo de tratamento que seja assertivo. E para fazer isso nós vamos precisar de duas informações, da doença e da síndrome. Lembrando que síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que expressam a causa, a localização e a natureza de uma determinada doença em um determinado momento, em um determinado indivíduo. Doença. Quando queremos descobrir qual é a doença do paciente, devemos perguntá-lo qual é a sua queixa principal. Veja bem, a resposta aqui deve ser um único sinal ou sintoma, jamais um monte de respostas. Caso o paciente fale um monte de coisa, você deve ser um pouco mais incisivo e questioná-lo, perguntá-lo, olha, veja, de tudo isso aqui que você está me falando, o que te traz mais sofrimento? O que te traz mais angústia? O que te limita mais o seu dia a dia? E por aí vai. Então, você precisa ser um pouco mais enfático. A mesma coisa vale se ele falar alguma coisa sobre medicina ocidental. Exemplo, se ele falar, olha, eu estou com fibromialgia, essa é a minha queixa principal. Ora, se é fibromialgia, o que te incomoda mais nela? São as dores? É a fadiga? Tem alguma coisa em específico? Tem que ser incisivo. Afinal de contas, a resposta que vai sair daqui é o que vai fundamentar o restante de toda a avaliação. Praticamente todas as perguntas são feitas em cima da queixa principal. Por isso que ela tem que estar perfeita, respondida de maneira objetiva e clara. E o que você ganha em cima dessa resposta? Ora, dentro da medicina chinesa, dentro da acupuntura, existem dois caminhos para o tratamento. Um desses caminhos é o tratamento da doença, que equivale ao tratamento do ramo. E do outro lado, nós temos o tratamento da síndrome, que equivale ao tratamento da raiz. Veja, quando você trata somente o ramo, somente a doença, o que vai acontecer? Haverá um alívio de imediato no nosso paciente. Só que se eu arranco o ramo e eu deixo as raízes ali, logo ele aparece de novo. O que isso significa? Que a queixa principal, aquele sinal ou aquele sintoma, eles vão sumir, ou eles vão diminuir, vão ser aliviados num primeiro instante. Mas depois de alguns dias, eles retornam. Afinal de contas, a raiz ainda está lá. Agora, se você consegue tratar a raiz, o efeito não aparece de imediato. Ele vai aparecer lá para o longo prazo. Afinal de contas, arrancar raízes profundas demanda tempo, demanda esforço, dedicação, então não será fácil. Sendo assim, eu tenho que pensar da seguinte forma: eu preciso arrancar essas raízes para que o sofrimento não volte. Mas isso levará tempo, 4, 5, 6 meses, às vezes mais. E eu não posso deixar todo esse tempo passar enquanto o meu paciente sofre. Então, também tratarei o ramo. Então, você combina tratamento de ramo e tratamento de raiz e cria um protocolo único,
Perfeito? Para o nosso vídeo de hoje, usaremos o exemplo da dor de cabeça. Então vamos supor que o nosso paciente respondeu aqui que a queixa principal dele é que a cabeça anda doendo. Qual seriam os próximos passos? Causa. Aqui a resposta pode ser causa interna, causa externa e ou causa nem interna e nem externa. O que precisamos perguntar para poder tirar essa resposta do nosso paciente? Momento da primeira ocorrência. Neste momento da avaliação, você vai investigar junto ao seu paciente o que estava acontecendo na vida dele ou dela antes da queixa principal. Ou seja, você está buscando junto ao seu paciente qual foi o gatilho, qual foi a causa daquela doença. Show de bola? Aqui as causas podem ser as mais variadas, mas no final das contas elas vão cair sempre nessas três categorias. Ou causa interna, que é quando as emoções são responsáveis, causa externa, que é quando os fatores climáticos são responsáveis, e causa nem interna, nem externa, que é quando a responsabilidade, a causa, o gatilho, foge às duas primeiras categorias. Pode ser questão alimentar, pode ser algum hábito de vida, pode ser deficiência congênita, pode ser um trauma, as coisas mais variadas possíveis entram nessa terceira categoria. Vamos dar o nosso exemplo aqui, voltar lá com o exemplo da dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser pode aparecer logo depois de um problema emocional? Pode aparecer. Mas também pode ser por um fator climático? Pode, né? Então, se você tomar uma chuva muito intensa hoje, talvez amanhã você possa acordar com dor de cabeça. Pode ser por uma questão alimentar? Pode. Pode ser um trauma, uma pancada? Pode. Então, você percebe que pode ser várias e várias coisas. Por isso, a importância de investigar. Vamos supor que, para esse nosso exemplo, a paciente falou que a dor de cabeça apareceu logo um período intenso de estresse, de irritabilidade e de raiva. Show de bola? Então, nós já temos a resposta para a primeira parte da síndrome, que é a causa. Temos aí a causa interna, onde as emoções foram o gatilho para o desenvolvimento da queixa principal. Localização. Como descobrir a localização de uma síndrome? Bom, primeira coisa, quais são as respostas que nós vamos encontrar aqui? Na maioria das vezes, ou vai ser um órgão, ou vai ser uma víscera e até mesmo um canal. Tende a não fugir muito disso, a não ser que você utilize um outro sistema de diferenciação de síndromes, como 4 camadas e 3 aquecedores. Mas acupunturistas em geral tendem a utilizar mais o sistema de diferenciação de síndromes de órgãos e vísceras e canais colaterais. Portanto, a resposta não vai fugir muito disso que eu falei, não. Mas quais perguntas podemos fazer aqui para poder extrair essa localização do nosso paciente? Bom, para a gente poder treinar isso, vamos utilizar o caso de dor de cabeça por irritabilidade, ou seja, por uma causa interna, como exemplo. Localização óbvia. No nosso caso de dor de cabeça, poderíamos perguntar onde que exatamente está doendo. Vamos supor que a paciente relate que a dor é mais enfática nas laterais e no topo. Então podemos dizer que a localização óbvia da dor de cabeça é Shaoyan e Juan. Mas só isso não basta. Precisamos de mais informações. Então, o que mais poderíamos perguntar aqui? Fatores de influência. Aqui nós devemos perguntar o que alivia e o que agrava a queixa principal do paciente. No nosso caso aqui, a paciente relata que a dor de cabeça é agravada pela raiva. Bom, primeira coisa, a raiva é a emoção do fígado. E, segundo o capítulo 39 do Xuan, a raiva trabalha fazendo o Qi ascender. O Qi do fígado naturalmente ascende e circula. Portanto, a raiva torna a natureza do fígado ascendente excessiva. Então, o que já brota na nossa cabeça aqui é que o fígado é a grande suspeita de localização dessa síndrome. Mas, para confirmar, nós precisamos de mais uma pergunta, que é sinais e sintomas associados. Veja, a minha suspeita aqui é fígado. Bom, se for ele mesmo, haverá outros indicativos, outros indícios, outros sinais e sintomas que comprovem essa minha suspeita. Portanto, eu posso observar um pouco mais atentamente as condições do fígado da medicina chinesa no meu paciente. E aí eu observo essa paciente e, no caso, eu vejo que os olhos dela estão avermelhados. Ora,
Se eu entender um pouquinho mais sobre essas estruturas do fígado, eu vou saber que os olhos é a abertura do fígado e que o trajeto interno do canal do fígado passa pelos olhos. Sendo assim, se sua natureza estiver excessiva, ele vai alavancar o Qi para cima e, por consequência, o sangue. O sangue tem cor vermelha e, portanto, os olhos ficarão avermelhados. Opa, bateu. A paciente relata para mim que também tem a boca amarga constantemente. Veja, o trajeto interno do fígado também contorna a boca. E também podemos lembrar que se a natureza do fígado estiver excessiva, ele vai alavancar a bile para cima. E como a bile tem gosto amargo, a boca fica amarga também. Você poderia observar os padrões ginecológicos, os padrões emocionais, dos sonhos e por aí vai. A parte dos tendões, enfim, teria muitas outras coisas que nós poderíamos observar. E se essa suspeita se confirmar, ela se confirma através dos diversos indicativos do fígado que gritam ali para você. Ficou claro? Ficou claro? Então, com isso eu quero dizer, se não houvesse, se tudo que a gente perguntasse sobre fígado, mas e os olhos? Tem gosto amargo na boca? E tendo explosão já? E fosse tudo não. Então não é. Então não é. E a gente pode ver isso claramente no capítulo 16 do Classe das Dificuldades. Um capítulo muito... Nossa, esse capítulo é tão legal que eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre ele. Beleza, tive uma ideia aqui. Vou fazer um vídeo sobre ele, porque é muito legal esse capítulo. É muito legal. É o meu capítulo favorito do Classe das Dificuldades. Mas, bom, voltando aqui, vamos supor então que de fato o paciente tem lá os olhos vermelhos, relatou a boca amarga e por aí vai. Então podemos dizer que a localização da nossa síndrome é o fígado, mas também os canais Chuyin e Shaoyan. Natureza. Bom, a essa altura nós já sabemos o porquê, ou seja, a causa, nós já sabemos onde, ou seja, a localização, e agora falta o que? A natureza. Vamos descobrir o que está afligindo o corpo, né? O que está afligindo, no nosso caso, o fígado. Veja, as respostas aqui podem ser as mais variadas. Deficiência de Qi, de sangue, de Yin, de Yang, de essência, de líquido corporal. Pode ser vento, pode ser calor, pode ser fogo, pode ser calor de verão, umidade, secura, frio, mucosidade, estase de sangue, estagnação de Qi. Enfim, um monte de possibilidades pode ser aqui. Mas o que mais importa para o nosso vídeo é quais perguntas eu posso fazer para descobrir a natureza da síndrome. Onset nada mais é, apesar desse nome estranho, mas nada mais é do que uma relação entre a severidade e a duração da queixa. Vamos lá. Se eu falar que o paciente tem uma história curta de queixa, porém uma severidade alta, aqui eu tenho um padrão de excesso. Por um outro lado, se a severidade é baixa, mas a história é longa, então eu tenho um padrão de deficiência. Se a história é longa e a severidade fica variando, então eu tenho um padrão misto, que mistura tanto excesso quanto deficiência. Bom, o paciente tem dois padrões diferentes ou mais dentro do seu corpo. Agora, para o nosso caso aqui, a paciente relata que dá raiva nela, vem a dor de cabeça intensa e depois passa. Ou seja, a história é curta e a severidade é alta, indicando um padrão de excesso. Show de bola? Quais outras perguntas poderíamos fazer para ela? Avaliação qualitativa. Aqui nós vamos perguntar para o nosso paciente qual é a característica do problema dele. Veja, para nós que estamos investigando um caso de dor de cabeça, caberia a pergunta aqui, como é a sua dor? Ela é mais pulsátil? Ela é mais em peso? Ela é com sensação de vazio? Enfim, é esse tipo de pergunta que você precisa fazer. Vamos supor que a nossa paciente aqui respondeu que a dor de cabeça é mais pulsátil, latejante, que são duas características de expansão. Pulsar, latejar, são características mais de expansão. Portanto, natureza mais Yang. Precisamos investigar um pouco mais essa natureza Yang. Portanto, vamos acrescentar mais perguntas ou lembrar da que já fizemos. Fatores de influência e sintomas associados.
Se você reparou, nós já fizemos essas duas perguntas. O que isso significa? Que essas duas perguntas são boas não somente para descobrir a localização da síndrome, mas também a sua natureza. E o que a gente consegue concluir a partir dessas informações em relação à natureza? Devido a olhos vermelhos, boca amarga constantemente, dor de cabeça pulsátil latejante, é bem provável que aí exista um padrão de fogo, de calor intenso. É claro que neste momento você iria confirmar isso através de pulso e de língua. Então, veja, a língua, num caso de calor intenso, estaria mais vermelho, um vermelho mais intenso. E sua saburra, amarela, ambos indicando o padrão de calor. Já o pulso estaria em arame, já que chegamos à conclusão aqui que é um padrão de fígado, e quando há problemas no fígado, na maioria das vezes o pulso se torna em arame, e também estaria rápido, indicando aí um padrão de calor. Conclusão e tratamento. Podemos concluir aqui que o paciente apresenta a síndrome de fogo do fígado, ou, se preferir, ascensão do fogo do fígado. Bom, o que nós conseguimos fazer com as informações que nós conseguimos concluir? Bom, causa. A causa é interna. Com a causa, você vai lá no seu acervo de banco de dados associados a Janssen, ou seja, nutrir a vida, e vai ver quais recomendações você pode passar para o seu paciente. Afinal de contas, se essa causa permanecer lá, o problema dele pode continuar retornando e pode dar origem a novos distúrbios no corpo dele. Bom, no nosso caso de causa interna, principalmente associada à emoção raiva, nós podemos usar a teoria de 5 virtudes do Confúcio, onde a benevolência ajuda a atenuar a raiva. Veja, uma virtude ela é prática e não teórica. Então tem que partir da pessoa esta busca pela benevolência. É claro, tem que lembrar mais uma vez que a arte de nutrir a vida, ou seja, o Janssen, é algo que a pessoa faz dela por ela mesma, para melhorar a sua própria saúde. Não tem como outra pessoa fazer por ela. Show de bola? Além disso, seria muito importante aqui recomendar que a paciente fizesse alguma atividade física. Afinal de contas, ela tem um problema de excesso e ao gastar, ao colocar para fora, ao eliminar, os excessos tendem a ser aliviados. Então, ir lá para a academia, gastar uma energia levantando peso, batendo num saco de pancada, dando um mergulho numa piscina para poder nadar, ou qualquer coisa do gênero que a pessoa goste de fazer. Isso também é importante. Já com as informações de localização e de natureza, nós conseguimos definir pontos de acupuntura para poder tratar. No caso, a localização e a natureza, nós já temos a ascensão do fogo do fígado. Então, o princípio para tratar isso daí é drenar o fogo do fígado. Nós vamos escolher os pontos mais propícios para isso. Além disso, devemos lembrar que os canais Jueyin e Shaoyan estão afetados. Então nós temos que permear esses canais para poder cessar a dor de cabeça, que é a nossa queixa principal. Quais pontos podemos escolher? Que tal a combinação F2 e F3? Que é a combinação chamada dragão de fogo. Essa combinação ela é muito boa para poder drenar o fogo do fígado, que é justamente o que a gente precisa fazer. Além disso, nós temos uma combinação aqui, que é a combinação nascente-riacho. Essa combinação regula o órgão, né? É claro que esses termos nascente e riacho depende do livro que você está utilizando. Cada um usa uma tradução diferente, aí acaba complicando. Mas seria o ponto yin e o ponto shu, tá? Seria esses dois pontos, o segundo e o terceiro ponto distais. Bom, além disso, no caso do canal do fígado, além disso, nós podemos interpretar a inclusão do ponto VB43, já que ele é segundo ponto distal e também muito interessante para limpar calor, que é importante nesse caso, e também ajuda como ponto nascente, como segundo ponto distal, dependendo de algumas traduções, a regular um canal Yan. Então ele vai aliviar o que? Na dor de cabeça do canal Shaoyan. Entende? Além disso, podemos fazer uma sangria no ápice da orelha para poder aliviar também
esse fogo do fígado. Veja só faça a sangria se não haver nenhum impeditivo para isso. Às vezes o paciente toma anticoagulante, ou você vê que há um outro problema ali associado que impede de você fazer a sangria. Então aí você não faz. Além disso, como tem uma questão emocional, caso a gente pegue o paciente no momento crítico, no momento ali de uma explosão de raiva, no momento que está enfurecido, onde as emoções estão tomando conta, nesse sentido de uma emoção mais de raiva, nós podemos utilizar a transfixação do IG4 para o pericárdio 8. Isso vai aliviar bastante essa crise, no momento da crise. Caso não esteja nada tão exagerado, dá para você utilizar ali um pericárdio 6, já vai ser mais do que suficiente. Show de bola? Então, é isso, tá? Percebeu como que a gente pode fazer aí uma avaliação de uma forma tranquila, tá? Sem muitas dificuldades. Tudo que a gente consegue organizar, colocar no passo a passo, criar um método, fica mais leve, fica mais tranquilo. É que fica fácil, mas fica facilitado para poder fazer. Show de bola? E é isso aí, pessoal. Vocês gostaram? Então deixa o like aí para eu poder saber que vocês gostaram. Gostou do canal? Tá curtindo os vídeos? Então se inscreve aí no canal, isso ajuda bastante a gente aqui. E também ajuda vocês para não perder nenhum vídeo novo. Tá vindo coisa boa, coisa legal por aí. Nós vamos fazer umas análises bem bacanas de uns artigos. Puxa, cara, eu tô animado. Dá pra ver minha cara animada? Eu tô animado. Mais uma vez, quero agradecer todos os comentários, quero agradecer a todos vocês. Tem sido muito divertido trazer esses vídeos aqui pra vocês. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. Se eu soubesse que eu ia gostar tanto, eu já tinha feito antes. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!